E agora vamos falar um pouquinho então da reanimação cardiopulmonar. Observem essa imagem e tentem comparar com a diferença daquela imagem de quando é uma desobstrução de via aérea com o paciente inconsciente, né? Lembram que a gente está de frente, o paciente inconsciente, a gente está na mesma posição que a vítima, né? E a gente está empurrando do estômago para cima, com uma angulação assim mais de 45 graus, né? Na parada cardiorrespiratória, a angulação é de 90 graus. Eu tenho que estar exatamente bem retinha em cima, tá? Então, olha aí. Primeiro passo, tá? Na reanimação cardiopulmonar, suporte básico de vida. O que fazer, né? Suporte básico de vida. Primeiro, qual é o objetivo, né? Da reanimação cardiopulmonar? É a gente manter o sangue circulante dentro do corpo, para que favoreça a oxigenação de cérebro e órgãos vitais e para que não haja a coagulação e decomposição desse sangue, tá? Lembre que o sangue, enquanto ele está circulando, né, ele está se movimentando ali dentro. No momento que aquela circulação para, as células começam a se decompor, e aí decomposição de hemácias, que é onde estão o oxigênio, né, está o oxigênio, e aí a hipóxia é mais severa, tá? Primeiro item da suporte básico de vida, verificar o cenário, porque o nosso lema é primeiro eu. Não adianta eu sair correndo, tá? E querer salvar o mundo, principalmente se eu estou na rua, tá? Se eu não olhar como é que tá esse cenário. Vamos tentar colocar um pouquinho no ambiente de vocês. Vamos supor que o paciente tá num aparelho de ressonância magnética, né? E aí vocês observam que ele teve uma parada ali durante o procedimento, vocês vão lá. Quando vocês puxam me corrijam se eu estiver errado. Quando vocês puxam a cama ali onde o paciente fica deitado, a esteira, né, de dentro da máquina de ressonância magnética, normalmente ela fica avulsa no ar, né? Ela corre assim como uma esteira, né? E ela fica avulsa aqui. Se eu subir em cima daquilo ali para conseguir começar a massagear o meu paciente, das duas uma, ou eu posso quebrar a máquina, né? Porque eu tô em cima da coisa, e se eu quebrar a máquina, provavelmente eu caia também. Então aquele ambiente ali, ele é perigoso para mim, não só para a vítima. Eu preciso tirar ele dali. Eu preciso botar ele nem que seja no chão. Vai ser mais seguro do que eu fazer em cima da máquina, certo? É diferente se ele tiver apoio, né? Se ele tem o aparelho de raio-x, por exemplo, ele tem os pés embaixo, ele não movimenta assim, né? Ele até movimenta, mas vocês conseguem centralizar ali e deixar ele apoiado, fixo no chão, para ele suportar o peso do paciente, mais o teu peso em cima do paciente fazendo força, tá? Então tem que ver se eu tenho esse suporte, se eu consigo fazer isso, porque senão é melhor botar a vítima no chão, tá? Na rua, principalmente, né? Não adianta eu querer dar de herói no meio do trânsito. Eu preciso sinalizar, eu preciso fazer outras coisas antes, senão eu serei uma outra vítima, tá? Outra questão que é bem importante é a gente lembrar do uso de EPIs, tá? A gente sai correndo para fazer atendimento e aí eu vou fazer um comentário com vocês. No hospital de campanha a gente teve há pouco tempo, no mesmo dia, 2 paradas cardiorrespiratórias em sala vermelha, tá? E o que aconteceu? A equipe se desespera, na primeira equipe até foi, na segunda a equipe estava desestruturada, né? Porque não tinha se recuperado ainda da primeira e quando viu ia perder um outro paciente. E saíram a atender de qualquer jeito, né? Enfim, a equipe não estava alinhada, enfim. E o que aconteceu? É um hospital de campanha para coronavírus. Muita gente atendendo sem o escudo de face, sem o óculos, porque o óculos acaba que embaça e não sei o quê. E aí prejudica a visão e a pessoa quer dar o seu melhor naquele momento. Super-herói, né? O que aconteceu? Os 4 membros da equipe de enfermagem que atenderam essa parada se contaminaram de Covid. Estão afastados. O que eu quero dizer para vocês? A gente tem que usar os EPIs, né? Mas aí agora eu tô sem luva e azar, vou assim mesmo, depois eu lavo a mão. Não, para. Bota o EPI. Tu vai levar menos de 1 minuto para fazer isso e aí tu vai fazer o teu atendimento, tá? Efeito super-herói, né? Só querendo mostrar aí pra vocês, né? Então a gente tem que pensar no primeiro eu. Não adianta eu consertar a energia elétrica para ganhar um dinheirinho ali, né? Com os meus pés dentro d'água. Não adianta eu querer fazer uma obra e tal e achar que esse pauzinho vai segurar, né? Essa pedra gigante.
né? Não adianta eu querer consertar um carro e olha o jeito que tá empilhado o carro de qualquer jeito. E a minha vida vale quanto para ficar pendurada aqui nessa janela para ganhar um troco ali para limpar, pintar, o que for. Tá? Segundo passo, verifique consciência da vítima. Tá tudo seguro, avaliei, entrei, botei EPIs, entrei para atender. Vou avaliar a consciência da vítima. E como que se avalia a consciência da vítima? É o que a gente chama de escala de Glasgow, né? Que é para avaliação de nível de consciência. O que a gente vai avaliar na escala de Glasgow? Se a pessoa faz abertura ocular, né? Se eu chamo e ela responde, se eu faço um estímulo nela de pressão e ela responde ou não, né? Vítima que não responde, né? Eu posso começar a suspeitar de parada cardiorrespiratória. Se ela pelo menos abrir os olhos, não é parada cardiorrespiratória, certo? Se ela tem resposta verbal, se quando eu chamo ela abre os olhos, me olha e consegue falar comigo ou não, tá? E se ela tem resposta motora, se ela obedece a estímulos, né? Então, se quando eu falo para ela, levanta o braço, levanta não sei o que, ela consegue fazer, tá? Se ela ainda tem força. Então, é que a gente vai avaliar com a escala de Glasgow. Avaliar nível de consciência. Então, 1, segurança da cena. 2, nível de consciência da vítima. 3, acionar o serviço de emergência, né? Que no nosso caso é o SAMU, no 192, tá? Não existe efeito super-herói, a gente precisa de suporte. O nosso suporte é básico, a gente precisa de um suporte avançado, tá? Quando a gente chama o SAMU, a gente vai entrar em contato com a Central de Regulação Médica, né? Que aqui em Porto Alegre, ela é assim que ela funciona, tá? Um quadrado, na verdade não é uma roda, tá? É um quadrado, onde o lado de lá, no fundo, estão as telefonistas e do lado de cá estão os médicos. Nesses televisores, ficam apontando para eles como que estão as emergências hospitalares de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, né? E mostrando para eles quais que tem vaga ou não, que é como que eles vão fazer o encaminhamento das emergências e dos atendimentos. Então a ambulância não vai para o hospital mais perto, a ambulância vai para o hospital que tem vaga para receber. Ai, Ana, mas tudo que é emergência está sempre lotada. Ah, é? Então é vaga zero. A SAMU não fica com o paciente dentro da ambulância, ela resgata e enfia dentro do hospital mesmo que tu diga que não tem vaga, certo? Esses dias recebi no hospital de campanha, uma ambulância chegou e eu só tenho 2 respiradores, 2 monitores, né? Então tenho, na verdade, uma sala vermelha e uma sala laranja, né? E a SAMU chegou e eu disse pra eles, eu não tenho como monitorar, eu não tenho como atender, e eles só me responderam, vaga zero. Tipo, dá teu jeito, né? E aí tive que aceitar o terceiro paciente, né? E a gente faz manobras. Tá? Comunicação, então, com o SAMU, tá? Ai, Ana, o SAMU faz um monte de pergunta e não funciona, as pessoas ficam nervosas, desliga o telefone na cara do SAMU. Sabe por que o SAMU faz um monte de pergunta? Porque os 70% das ligações que o SAMU recebe são trote e ele precisa eliminar primeiro a possibilidade de ser um trote, tá? Então, ele vai tentar eliminar a possibilidade de ser um trote e aí ele precisa pegar informações para ele conseguir chegar lá no local adequado, então ele precisa do endereço correto, né? E também para ele saber que tipo de ambulância que ele vai enviar. Existem 2 tipos de ambulância da SAMU. Suporte básico de vida, que é um técnico de enfermagem, um motorista básico, e o suporte avançado de vida, que é um médico e um enfermeiro, tá? Que é uma UTI, né? É uma ambulância de UTI, tá? Porto Alegre conta com 15 ambulâncias, 12 de suporte básico e 3 de suporte avançado, tá? Por isso que eles fazem tantas perguntas, para poder identificar essas questões. Quarto item, então. Agora nós vamos verificar sinais vitais da vítima. Vítima inconsciente, já chamei o SAMU, já fiz contato com o SAMU, né? Agora eu preciso verificar se ela tem pulso carotídeo e se ela ventila, certo? Sinais vitais na rua, né? Em suporte básico de vida é pulso e ventilação, tá? Pulso carotídeo, eu quero que vocês façam em vocês. Aqui tá a traqueia, deslizem o dedo pro ladinho aqui, ó, bem em cima, vocês vão sentir o pulso carotídeo de vocês. Deixem o dedo ali para vocês avaliarem. Ana, dá para ser o pulso radial? Dá, tá? Mas o pulso radial, como ele é muito fino, tá? E como ele é muito periférico, a vítima ela vai perder o pulso radial primeiro, né? Depois ela perde o pulso carotídeo. Tá? E, o pulso carotídeo ele é um ramo direto da aorta, né? Então ele é um pulso mais cheio, tá? Mais forte, tá? Então o ideal, a gente, é papar pulso carotídeo. Ana, não sinto. Treina.
tá? Treina no namorado, treina no filho, treina na mãe, treina em ti, é treino, tá? E ventilação também. O que é ventilação? É a gente avaliar se a pessoa faz expansão torácica quando respira, tá? Para avaliar pulso e ventilação, eu tenho 10 segundos, não mais do que isso, tá? Não tem pulso e não ventila. Então, agora nós vamos ter que começar, então, com as manobras, né, de reanimação cardiopulmonar. Aqui, tá? Ele tá mostrando a liberação de vias aéreas, né? Então, a gente abrir aqui assim um pouquinho, né? Fazer uma extensão aqui de cervical para poder avaliar. Lembrando que se for uma vítima de trauma ainda, eu tenho que ter os cuidados com a cervical. Outra questão, né? Nem sempre a nossa vítima vai estar em decúbito dorsal, retinha assim no chão, tá? Então a vítima tá em decúbito ventral, tá jogada assim lateralizada, é um trauma ou é um possível trauma, tá? Eu vou lá e tento sentir o pulso na posição que ela está. Não sentiu o pulso, gente, azar do trauma, né? Ela tá morta. Então vocês vão ter que virar ela em decúbito dorsal para avaliar de novo se ela tem pulso, se ela respira, para posicionar para ver se ela não vai voltar a respirar e aí começar a massagem. Ana, mas e a cervical dela? Aí vocês escolhem, na verdade, né? Porque se ela tem um trauma de cervical e está em parada cardiorrespiratória, né? A gente que escolhe a parada cardiorrespiratória, ela tá morta. A gente tem que fazer alguma coisa por ela, tá? E pode ser, né? Nem sempre vai ter a lesão de cervical. Então, a gente deixa de fazer as medidas de prevenção de trauma, né? Porque é o fato que ela está em parada cardiorrespiratória. Então, quando a gente inicia a RCP de alta resposta, e agora, tá? A gente falando de anatomia cardíaca, na última atualização da American Heart, tá? É de 2015 a última atualização, eles falam somente em compressões torácicas, manter o coração, né, faz funcionando como bomba, tá? Então, na rua, pro leigo, a gente não faz mais aquele 30:2 a ventilação, 30 compressões e 2 ventilações. A gente vai só comprimir, é mais eficaz, certo? O objetivo primordial, né, é a gente preservar o cérebro, né? O cérebro precisa de oxigenação para ele ser preservado, senão a gente começa a ter morte, né, no cérebro, tá? As melhores chances de sobrevivência dependem da RCP, então até 4 minutos a gente não tem dano, não tem lesão, né, cerebral. De 4 a 6 minutos começam a ocorrer lesões cerebrais, mais de 10 minutos é morte cerebral estabelecida. É muito difícil um paciente com mais de 10 minutos de compressão torácica, massagem cardíaca, enfim, sobreviver e sobreviver sem sequelas graves. Tá? Aqui mostrando a cadeia de sobrevivência, que é o que nós estamos falando aí em etapas, tá? O algoritmo universal de suporte básico de vida. Então, esse é um algoritmo, né, mostrando como que a gente faz, como é que é a organização para atendimento, né, no suporte básico de vida. Então, olha lá, ó, vítima não responde sem respiração ou com uma respiração anormal, tá? Anormal é aquela respiração com gasping, sabe? Aquele que é um restinho de respiração, tá? Acione o serviço de emergência, tá? O desfibrilador, ele tem preferência sempre. Se eu não tiver acesso a ele, né? Eu pergunto se alguém tem como buscar em algum lugar. Shopping, estádio de futebol, locais que tem grande circulação de pessoas são obrigatórios ter desfibrilador. Ou então vai ter só na ambulância pra gente poder fazer o choque no paciente, tá? O que a gente pode fazer nesse momento é iniciar a RCP, a reanimação cardiopulmonar, tá? A gente vai fazer um ciclo, tá? De 100 a 120 compressões por minuto. Então, são 2 minutos de compressões torácicas, em torno de 200 a 240 compressões durante esses 2 minutos, tá? Aí a gente para e verifica sinais de novo, tá? Para isso, nós temos 10 segundos, tá? Então, por 2 minutos faz compressão, termina o ciclo, apalpa e verifica se tem pulso. Não tem pulso, volta para fazer compressões de novo e assim a gente fica, tá? O importante, alguém marcar o tempo que está fazendo essa reanimação. Vítima sempre em superfície rígida, tá? Em cima do colchão, na poltrona, não vai adiantar nada, tá? Ela tem que estar num local rígido, porque senão amortece e anula a nossa força, tá?
posicione a vítima, que eu comentei com vocês quando a gente encontra a vítima em decúbito ventral, né? Em outros decúbitos que não o dorsal, tá? Então aqui ela tá até segurando ali a cervical, olha, para fazer o rolamento da vítima, tá?